Boa tarde a todos. Estamos novamente em mais uma live do DEMP. Eu sou Luiz Macedo, um dos representantes do DEMP, Desenvolvimento, Ensino e Network para o BED Pequeno Empresário, e voltamos com o nosso assunto sobre proteção patrimonial. Juntamente comigo está o Marcelo Santana, que é advogado tributarista, juntamente com o Anselmo Rafaeli, consultor empresarial. Nós três somos os idealizadores do DEMP. E voltamos com o assunto de proteção patrimonial. Tivemos uma live no mês passado, referente à proteção patrimonial, holding, inventário, no qual gerou muitas dúvidas e muitas participações. E uma das dúvidas geradas foi justamente, tá, e no exterior é a mesma coisa, não é a mesma coisa, como funciona? Então, resolvemos convidar aqui 3 especialistas sobre o assunto. Alguns conhecem muito bem, tem mais de 10, 20, 50, 100 holds criadas, muita experiência, muitos problemas, às vezes não é tão fácil quanto se pensa, e convidamos os 3 para participar. O Carlos Limberti, que é contador, participou da outra live e ajuda a dar continuidade sobre esse assunto. Rodrigo Rodrigues, que é advogado com especialização em holds patrimoniais. E o Luiz Perlingeiro, que é um especialista, representante de empresas americanas e mundo afora, né? Com a conectividade, com a conexão, com a facilidade que temos hoje, podemos abrir hold em qualquer lugar. Aí, quem vai dar os caminhos para a gente depois é o Luiz, sobre vale a pena ou não abrir em qual os melhores países aí. Para começar a nossa live e deixar de rodeios, porque proteção patrimonial é algo sempre muito importante, vamos direto ao Carlos Limberti, meu amigo contador. Com você a palavra. Fala, pessoal. Obrigado, Luiz. Tudo bem? Tudo em ordem. Bom, na primeira, eu falo assim, nós estamos no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi dia 26, que fizemos aquela live, e agora nós estamos no segundo tempo. Quem sabe vai ter uma prorrogação, né, Luiz? Bom, para colocar todo mundo no mesmo, na mesma linha, né? O que nós falamos, né? Na primeira live, nós falamos sobre o planejamento patrimonial da família e sucessão. Então, nós comentamos daquele guarda-chuva, nós comentamos também que tem diversas ferramentas. Dentre dessas ferramentas, nós falamos do testamento, do inventário, nós falamos da doação com usufruto, nós falamos do seguro de vida, quando o patrimônio não é suficiente para pagar as despesas dos herdeiros dos filhos, não para pagar inventário, pelo amor de Deus. Seguro para pagar inventário não dá. Nós falamos também do plano de previdência privada, PGBL e VGBL, que não entra no inventário. Nós também falamos do quê? Do sistema de holding, né? Então, porque a holding é um sistema, não é apenas uma empresa, lembra? Então, nós falamos da holding patrimonial, que é uma empresa de gestão de bens da família. Nós falamos da holding operacional, que é a empresa de administração de bens próprios para você receber locação. Nós falamos da holding de participações societárias, para quando você tem uma estrutura de diversas empresas, para você ter uma administração mais centralizada, né? Tudo isso que nós falamos, o que é? É onshore. Simples assim. Por quê? Porque ela produz as atividades dentro do país de origem, Brasil. Simples assim, ok? Então, até aqui, todo mundo normal. O que nós não falamos naquele momento? São as estruturas de offshore, ou seja, qualquer coisa que você tenha fora do Brasil. Então, offshore é uma conta bancária lá fora, é uma empresa de investimento, tudo que for fora do Brasil é uma offshore. E nós também não falamos nada sobre trust. Então, essa é a ideia, tá? Então, o que a gente sempre fala? Nós nunca devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso, todo mundo ouve isso. Então, você não pode colocar todos os seus investimentos em imóveis, todos os seus investimentos em ações ou renda fixa aqui no Brasil. E a mesma coisa acontece agora quando você fala assim, ó, Cesta Brasil. Como é que você vai deixar todo o seu patrimônio no Brasil? Na Cesta Brasil? Não. O ideal é você ter uma parte do seu patrimônio fora do Brasil. Por isso que a gente fala assim, ó, é preciso dolarizar ou internacionalizar uma parte do seu patrimônio. Então, acho que até aqui tá beleza. Então, aí você fala assim, Carlos, mas por que eu tenho que dolarizar meu patrimônio? Por que eu tenho que
Foi o que eu disse para vocês, a questão de colocar tudo na mesma cesta Brasil. Então, eu vou passar assim, uns 6 itens do que já aconteceu, que pode acontecer ou não pode acontecer, vai depender de você analisar e você tomar a decisão ou não de levar para fora. Então, tem uma música do Cazuza que é assim, ó, Brasil, mostre a sua cara. Tá? Ok, vamos lá. Então, o que eu vou falar, qualquer pessoa dá um Google e vai achar. O Brasil é uma economia emergente. Ponto. Não tem discussão. Tá? Em 80 anos, nós tivemos 7 moedas. Nós cortamos 3 zeros. Nós tivemos planos econômicos. Plano Sarney, Plano Collor 1, Plano Collor 2, um monte. Nós tivemos congelamento de preços e salários. Nós tivemos confisco de poupança. Cara, quer dizer, realmente é interessante isso, não ok? Outra coisa, olha que legal. O real, desde 2000, ele já se desvalorizou até 2022, 88%, devido à inflação. Olha só, hoje você precisa desembolsar R$ 777 para você comprar o equivalente a R$ 100,94. Quer dizer, é inflação. É onde você está investindo o seu dinheiro. Você quer mais? Qual que é as agências de classificação de risco hoje? O Brasil é BB-. Só tem uma agência que é a Fitch, que é BB. O que significa isso? O Brasil é um país especulativo. Olha lá. Existe fundo de investimentos no mundo que não podem investir no Brasil. Por quê? Por essa agência de classificação. Tá ok? Nós temos também uma questão que são as inseguranças jurídicas. Tá? Muda-se a lei e ainda é retroativo. Quer dizer, o negócio é complicado. Uma outra coisa assim, quem de vocês nunca ouviu falar o Brasil é o país do futuro? Eu não sei se eu vou ver esse futuro. Eu não sei se os meus filhos vão ver esse futuro. Portanto, tá? Fica claro que é extremamente importante ter uma parte do seu patrimônio numa moeda forte, numa cesta fora do Brasil. Só para como referência, o dólar, os Estados Unidos usa ele desde 1792. São 230 anos de moeda forte. Tá? Então, aí você fala assim, Carlos, mas tá bom, o que eu posso fazer com dólar? Bom, você pode comprar dólar, pôr embaixo do bolso. Só que se você comprar dólar, papel, ou pôr embaixo do colchão, o que vai acontecer? A inflação vai comer o teu dinheiro. Então, não é uma decisão interessante. Você pode até ter alguma coisa, mas não 30% do seu patrimônio. Ok? Então, o que você pode fazer? Existem algumas alternativas. Você, como pessoa física, você pode mandar esse dinheiro para fora abrindo uma conta no banco. Você pode usar o Nomad, você pode usar o Wizard, você pode abrir uma conta em qualquer banco lá fora, você manda o dinheiro para lá, não tem nenhum problema, é perfeito. Só que é o seguinte, aí você vai ter cartão de débito, legal. Só que se você deixar o dinheiro parado lá, vai ser a mesma coisa. Você simplesmente, o teu dinheiro está perdendo valor. Você tem uma vantagem, o teu dinheiro está fora. Se acontecer alguma coisa, o teu dinheiro está lá fora. Qual que é a desvantagem de você mandar o dinheiro para fora e colocar num banco lá fora? A desvantagem é o seguinte, geralmente esses bancos eles têm uma carteira pequena de investimento. Então, a tua arquitetura global, ela fica muito complicada, porque você tem algumas ações que você pode comprar. Você não pode comprar um bonde do Japão, de Singapura, porque não tem. Tá? Uma outra alternativa que você tem, ao invés de você abrir a conta corrente, que eu acho que você tem que ter a conta corrente, é você mandar o dinheiro através de uma corretora. A Venio, tem um monte de corretora, até a XP tem agora. Tá? Então, você manda uma conta de investimento, lá fora está em dólar. Você fez o spread. Só que aí é o seguinte, o que acontece? Aí aumenta o leque, tá certo? Então você vai ter a tua arquitetura global, você vai investir num monte de coisa. Essa é uma das vantagens. A terceira alternativa, então a primeira alternativa é abrir a conta bancária, a segunda, mandar através de uma corretora, a terceira, que todo mundo chama de offshore, não é offshore, é constituir uma pessoa jurídica que vai estar lá fora, que é uma offshore.
Beleza? Então, você pode constituir uma pessoa jurídica. Você pode constituir também o quê? Um trust. Também é uma alternativa do quê? De você preservar o teu dinheiro numa outra moeda e não correr o risco Brasil. Essa é o interessante. No caso, eu tenho tempo ainda? Tenho. No caso do trust, né? O que a gente diz é o seguinte, qual que é a diferença de trust e offshore? Basicamente, a diferença é estrutura e objetivo. Simples assim, tá? O trust iniciou na Inglaterra, tal. O que o trust precisa ter? Precisa ter 3 pessoas. O trust é um contrato. Assim, o Luiz vai falar muito bem disso, mas estou adiantando um pouquinho. O trust é um contrato que você vai celebrar entre você, pessoa física, que é o instituidor, que é o seller. Você vai mandar vai assinar esse contrato com o trustee, que é a empresa no exterior que vai administrar os seus recursos. Mas não precisa ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, pode ser um fundo, pode ser uma cooperativa. O importante é que você fez um contrato com eles e você definiu aonde você quer investir, como você quer investir e quem são o quê? Os beneficiários, que aí é o planejamento sucessório, que é quem vai receber os recursos na sua falta. O trust, basicamente, você ainda pode ter também o que um auditor, você pode ter também um agente financeiro para ficar junto com o trustee lá para acompanhar. Aí fica um pouquinho mais caro essa estrutura. Tá? Quais são essas vantagens? Certamente o Luiz vai falar. As vantagens de você ter uma vantagem tributária, planejamento sucessório, a arquitetura global, que você pode investir em tudo, como se você tivesse investido lá em cima na corretora. Aí a proteção patrimonial. Qual que é a desvantagem do trust? O valor de entrada. Esse é o problema. Tá? E você tem que ter esse escritório. Uma coisa seguinte, quando você faz um investimento de pessoa física no exterior, se você tiver mais que 60 mil dólares e você morre, você é obrigado a fazer um inventário. Né? E esse inventário é de 18% a 40%. É só isso? Não, não é só isso. Você tem que ter um advogado. Tem taxas lá. Quanto tempo você vai demorar para resolver tudo isso? Então, vale a pena você ter essa estrutura trust lá fora para resolver o problema. E ainda, se você escreveu isso no contrato, na hora que você morrer, você pode pegar todo o recurso que está lá, o trustee transferir para os beneficiários como uma apólice de seguro, e essa apólice de seguro não paga imposto no Brasil, porque já tem uma decisão do STF que diz que precisa de uma lei complementar. Os estados estão que nem loucos em cima disso, mas eles não conseguem. E a outra alternativa é você montar a empresa, que todo mundo chama ela de offshore. A vantagem da empresa é a seguinte, se você monta a empresa nos Estados Unidos, o que acontece? Tá? Acontece o problema do inventário. Você vai pagar menos imposto? Vai. Mas se acontecer alguma coisa com você, tem inventário. Então, vale a pena você montar uma empresa em Delaware? Não vale a pena, porque se acontecer alguma coisa, você dançou. Então, vale a pena você montar onde? Num paraíso fiscal. Aí você escolhe Ilhas Caimãs, você escolhe Ilhas Virgens, você escolhe Bahamas, Porto Rico, Luxemburgo, que é na Europa. Você escolhe onde você quer montar o seu offshore. A grande vantagem é o seguinte, todo o dinheiro que você abre a empresa, manda o dinheiro para lá, vai ser o capital social dessa pessoa jurídica, você vai pegar esse dinheiro, você vai aplicar esse dinheiro, Apple, Google, Microsoft, bônus dos americanos, você põe o que você quiser. Todas essas remunerações recebidas, dividendos, juros, entra na pessoa jurídica, não é tributada no Brasil, enquanto não for distribuído para você. Simples assim. Por isso que vale muito a pena você ter essa estrutura lá fora para poder fazer os investimentos e para você fazer o teu planejamento patrimonial. Bom, eu não quero passei um minuto do meu horário. Vou passar para o Luiz e a gente dá continuidade. Então, vamos lá. Com essas palavras do Carlos, a gente fica com algumas dúvidas, né? Mas o custo disso, vale a pena, não vale a pena? E aí eu vou adiantar para vocês o seguinte, depende do país e depende da forma de abrir. Como bem colocado, aqui numa frase que surgiu, é que o Brasil não é para amadores, a gente vê em todos os setores. E aí um ponto interessante que envolve um pouco a história. Eu confesso que eu não lembro do corte dos zeros, eu não lembro da metade dessas moedas que você falou aí, não é da minha época, mas eu vou pesquisar no Google parte histórica do negócio, tá bom? Você pode ver que eu sou caçulinha aqui da turma.
Mas tendo tudo isso em vista aí e as abrangências, né, que acontecem, eu queria entender do Rodrigo Rodrigues, nosso advogado, a opinião dele sobre essa questão e o que ele pode contar para a gente de experiência. Com você, Rodrigão. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Deixa eu me apresentar aqui, Carlos. Só complementando o que o Carlos falou, tá? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, tá? Eu sou sócio do Rodrigues e Bernardo Advogados Associados. Nós somos um escritório especializado em planejamento sucessório e patrimonial, onde nós fazemos o planejamento do patrimônio, nós buscamos proteger, organizar o patrimônio da pessoa, tá? Em complemento ao que o Carlos mencionou aí, primeiramente na parte nacional, né, vamos por assim, né, a nossa maior intenção é o quê? Separar o que é atividade profissional do que é patrimônio, tá? Porque caso tenha algum revés na parte profissional, não atinge o patrimônio que construiu, tá? Isso acho que é uma coisa muito importante de ser mencionado, porque muitas vezes você acaba tendo algum revés na empresa, na sua parte empresarial, e muitas pessoas acabam deixando ou os bens na pessoa física, ou dentro dessa própria pessoa jurídica que tem atividade, que tem aquela atividade, né, que é prestada, e acabam perdendo esse patrimônio que foi construído por um revés, que pode acontecer, uma ação trabalhista, uma execução fiscal. Então, esse também é um dos objetivos que o sistema de holding familiar ou patrimonial também acolhe, tá? Eu acho que assim, o principal é a sucessão. Fazendo a sucessão, você ganha a proteção e com isso você pode ter os benefícios fiscais, principalmente com ITCMD e ITBI, tá? Dentro do Brasil. Quanto a offshore, tá? Eu vejo que principalmente a estabilidade do mercado brasileiro, que nós vivemos há anos, né? Eu acho que diversificar o seu patrimônio é a melhor coisa. Investimento, imóveis, fundo imobiliário, eu acho que você tem, quanto você puder diversificar, se você tiver condições de diversificar, é a melhor opção. E você fazer um offshore ou um trust, o que eu vejo de benefício, tá? É a possibilidade, só reforçando muito o que o Carlos falou, é a possibilidade de manter o dinheiro em moedas fortes, tá? Como o dólar e o euro, que são as duas moedas mais fortes do mundo, tá? Uma liberdade econômica e cambial, né? Dependendo de cada país que for construído, você vai ter uma liberdade econômica cambial, tá? Aí voltando à segurança e estabilidade política e financeira, tá? Disponibilidade do ponto de vista societário, considerando o sistema jurisdicional aplicável àquele país. Então, você não tem a necessidade de seguir o que é previsto na legislação brasileira, que você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Fazendo pelo offshore ou pelo trust, você pode dispor da totalidade do seu patrimônio da forma que você quiser. Você não fica naquela obrigatoriedade de dispor somente de 50%, entendeu? E uma coisa que muitos utilizam de forma fraudulenta, mas é a ausência de publicidade dos sócios e da forma operacional. É uma forma que te protege, tá? Mas isso também assusta muitas pessoas, porque lembra quando teve o Paulo Guedes? Paulo Guedes tinha uma offshore. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, graças a Deus que ele tem uma offshore, né? Ainda bem que ele tem uma offshore. E as pessoas veem isso porque os políticos, principalmente os políticos, utilizam essa forma de offshore para ocultar bens, mas isso não, offshore não é isso. Offshore é uma forma legal, totalmente legal, de você diversificar o seu patrimônio, proteger o seu patrimônio,
e poder gerar uma segurança maior para a continuação do seu legado, entendeu? Tudo que você construiu durante a sua vida passar de uma forma segura para a próxima geração ou para as próximas gerações. E eu acho que não tem. Eu acho que você pode começar com um investimento pequeno aqui no Brasil. Eu acho que se você está começando, você pode começar de uma forma certa, começar já com um investimento, já por uma PJ no Simples, que dá para você fazer alguns investimentos, você vai pagar os mesmos impostos que você paga numa pessoa física, em alguns casos, dependendo do tipo de investimento, e você já vai crescendo o seu patrimônio de forma certa, até você chegar na possibilidade de ter essa offshore e fechar o seu patrimônio de uma forma bem, como é que eu posso usar essa palavra, bem construída, e não passando pelo inventário, que é demorado, caro, oneroso, briga entre familiares, às vezes você acaba perdendo contato com seu irmão, porque começa aquela briga entre as famílias, e é muito ruim isso, é terrível, isso é uma coisa que infelizmente acontece muito, e a criação principalmente de todo o sistema de offshore pode não, evita ou diminui muito tudo isso. Começar a fazer certo para não ter trabalhos posterior, né? E gastos desnecessários, né? Sim. Pode continuar, Rodrigo. Desculpa, mas não entendi. Pode continuar. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você conseguir construir um sistema todo moldado já para você não ter problemas futuros. Eu acho que isso é a internacionalização, eu acho que é o ponto master para você ter uma segurança e um desenvolvimento ideal. Uma coisa que é fato, né? Estou pegando um pouco do que você falou, a estabilidade no Brasil é considerável, a gente sabe que tem idas e vindas. A gente muitas vezes é influenciado pelo que se vê, né? Offshore é uma coisa errada, uma coisa ilegal. Tem gente que usa, a gente tem muito essa cultura aqui no Brasil de fazer algumas coisas, às vezes, não muito corretas ou não muito certas, né? E quando a gente ouve o nome, fica um absurdo. E você mencionou aí o Paulo Guedes, e se for procurar no Google aí, a gente vai achar muitos outros casos de offshore ou de empresas no exterior. Mas ela não é legal desde que sejam respeitadas as regras e sejam respeitadas a lei de cada país, a própria lei aqui no Brasil, principalmente, né? E é isso que a gente defende muito. Faça o que é certo. Comece o que é certo. Às vezes acha que está caro, mas lá na frente a gente sabe, e temos exemplos disso, às vezes, no dia a dia, o quanto que vale essa economia e o quanto que vale esse processo, né? E aí, vou passar a palavra agora para o Luiz, meu xará, mas uma coisa que eu queria que ele fale em algum momento aí é o seguinte, e foi uma dúvida que eu andei recebendo aí na divulgação dessa live, e os questionamentos, mas eu preciso montar, porque hoje eu tenho lá uma quantia X, eu vendi minha casa, ou herdei uma casa, ou herdei um dinheiro, e eu quero aplicar, mas eu estou inseguro com o Brasil, ou estou inseguro com algumas situações, e posso aplicar lá fora. Por que eu tenho que abrir um offshore? Por que eu tenho que abrir um CNPJ? Por que eu não posso abrir na minha pessoa física? Hoje os bancos têm uma grande facilidade, né, dessas contas exterior, uma alteração da legislação. Eu posso abrir conta em vários lugares. A gente tem... O Brasil é composto também por muitas pessoas que vieram aí da Europa, portugueses, italianos, é a segunda maior colônia, ou a primeira maior colônia japonesa fora do Japão, né? Tem muito dessa turma. Então, por que eu tenho que abrir uma empresa? Ou qual a vantagem de ter uma empresa em relação a fazer isso pessoa física, né? Ou isso é geral, isso depende do país. Então, deixar a palavra agora com o Luiz e não esquecer essa pergunta, que eu confesso que eu recebi bastante. E aproveitando, para quem está nos assistindo, lance sua pergunta aqui no YouTube, como o João já fez,
O Garabelo também já fez um comentário interessante para investimento no exterior. E agora é com você, Luiz. Está desligado esse microfone, Luiz. Não. Está desligado. No ensaio que a gente fez, você tirou o microfone, o fone de ouvido, hein? Não. Melhorou. Não. Não está ouvindo. Não. É engraçado. Eu estou ouvindo todo mundo bem. Agora sim. Não. É algum mau contato nesse fiozinho aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Alô? Deu para ouvir agora. Estão me ouvindo bem, não? Sim. Sim. Desculpa. Alô? Alô? Sim, estão ouvindo. Estamos te ouvindo, Luiz. Peraí, alô. Você está sem retorno, mas estamos te ouvindo. Agora. Agora não. É algum mau contato nesse fio que você está usando aí no fone de ouvido. Não. Bom, enquanto o Luiz está tentando preparar ali o microfone, fone de... Não, é aqui o Bill Gates. Eu Pode. troco aqui. Deve ser problema no... Enquanto ele troca, fala aí, Carlos. Vou responder a pergunta. Não. Vou respondendo a pergunta, né? Então, a pergunta foi o seguinte: eu vendi um imóvel e aí eu quero aplicar no Brasil, mas eu tô com receio. Vale a pena mandar para fora ou não, como pessoa física? Ou constitui uma pessoa jurídica? Ok? Exato. Então, basicamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte: mais fácil é você mandar o dinheiro, mais fácil é você já abrir a conta lá fora, mandar o dinheiro lá para fora, tá? Então, você já dolarizou o teu patrimônio e aí você aplica lá fora esse dinheiro. É o mais fácil. O grande problema é você é não residente. Por você ser não residente, a distribuição de lucro você vai pagar imposto. Outra coisa é o seguinte: a hora que você for embora daqui, o teu dinheiro que está lá, se for acima de $60 mil, vai ter que ter inventário. E custa muito caro, porque você vai perder, sei lá, 30% do seu patrimônio. Por isso que você abrir simplesmente uma conta lá fora e investir lá fora, vale a pena se for um valor pequeno, até $60 mil. Por quê? Porque aí não tem inventário na sua falta. Esse é o balizador, se vale a pena ou não. Acima desse valor, talvez, antes disso, se você vai abrir uma conta lá fora, abre uma conta lá fora que esse banco não tem pé no Brasil. Olha o que aconteceu. Algumas pessoas abriram conta no Banco do Brasil América. O que o governo fez? O governo foi lá, cancelou a conta e mandou o dinheiro de volta para o Brasil. Então, olha o risco que você dá se você aplicar num banco que tem algum pezinho no Brasil. Por quê? Vem o Ministério Público, vem algum órgão e fala assim, ó, cancela a conta do Carlos e traz todo o dinheiro dele. Acabou, ele vai respeitar porque a jurisdição é Brasil. Agora, põe num Banco Afro-América, não tem como trazer esse dinheiro para cá, tá? Uhum. Bom, então, se você for simplesmente abrir conta no banco, não põe num banco que tem um pé no Brasil, para não ter esse risco que aconteceu o mês passado. Cancelaram a conta de 2 brasileiros e mandaram o dinheiro para cá para poder bloquear. Bom, quando você monta a offshore, ou você monta a pessoa jurídica, além de você ter todas as vantagens tributárias de não pagar o imposto se não houver mudança da legislação, tá? Na sua falta, você já definiu para quem vai ficar o teu patrimônio. Você não perde um centavo do seu patrimônio. Mas tem um custo. Tem um custo o quê? Quanto custa? Custa $3 mil para montar essa empresa lá fora e custa $1.600 por ano que você vai ter que pagar para ter essa empresa lá fora. O cálculo que você tem que fazer é quanto você vai economizar. Se você perder 40% do seu patrimônio, 30% do seu patrimônio, dependendo do valor, por esse custo.
Né? Você tem 1 milhão, você vai perder 40%, 400 mil dólares. Cara, divide 400 por dólar por 1.600, você não vai estar aqui, cara. Vale a pena você montar a offshore lá. Conseguir e fazendo uma conta rápida, esses 1.600 dólares aí, fazendo uma conta muito rápida aqui, arredondando, dá cerca de 8 mil reais por ano, né? 800 reais mês aí. É isso aí. Mais ou menos isso. Tá. Voltou, Luiz? Voltou, Luiz? Voltei. Tá, botei um microfone aqui, tá me escutando? Agora Estamos tá. escutando. Tá. Estamos escutando. Aí soube uma pergunta do Carlos aqui, se abrir essa conta em conjunto lá, como fica o primeiro titular? Responde essa pergunta, Carlos, por favor, e a gente volta com o Luiz. Não, quando você monta a pessoa jurídica lá fora, você pode abrir você e a sua esposa, tá? E aí você vai definir quem vai ser o administrador e quem vai ser os inventariantes, os beneficiários, tá? Aí você fala, se eu morrer, vai ficar minha esposa. Se a minha esposa morrer, vai ficar eu. Se os dois morrerem, vai ficar com meu filho. Você vai definir para quem você vai querer fazer, dependendo do paraíso que você montou a empresa. Tá? E os dois podem sacar individualmente, né? Os dois podem sacar individualmente, né? Uhum. O problema é se tiver um divórcio no meio do caminho. Aí tem que correr para fazer a atualização. Vamos lá, Luiz. Bom, se tiver um divórcio, aí é mais fácil ainda. Problema de som, mas aí... Bom, o excesso, o Luiz falou aí dos velhos tempos, quem tem cabelo branco. A nossa empresa tem 34 anos e ela foi exatamente criada quando o Brasil estava em moratória. Eu fui ex-executivo do Citibank, o fundador dela é advogado de formação, estava em Nova York, e quando foi exatamente em 89, ele, num acordo, ele saiu e com as estruturas, basicamente as estruturas fiduciárias. Então, a empresa, desde aquela época, o nosso DNA, exatamente é o tripé. Nós não somos uma empresa de abrir offshore, nós somos uma empresa de por que a pessoa quer aquela offshore e que estrutura ela se enquadra. Então, a gente trabalha no tripé proteção patrimonial, planejamento sucessório e eficiência tributária. Então, só para dar uma... enfim, a gente, como o Carlos falou, você tem a possibilidade de internacionalizar e lá fora, você, com a tua empresa estrangeira, você pode criar os mecanismos de acordo com a tua estrutura patrimonial e familiar. Então, por exemplo, ele falou agora o caso aí da mulher, o homem, o marido. Se você tem um casal que não tem filhos, né, ele não precisa ainda pensar num trust. Ele pode pegar, montar uma offshore e colocar uma cláusula justamente nos bylaws, nos estatutos da offshore, chamada Joint Tenant Right of Survivorship Clause. O que é isso? Literalmente, titularidade conjunta, direito de sobrevivência. O que é? É um condomínio, os dois têm tudo. Se um morrer, automaticamente a empresa passa para o outro. Não é um mecanismo de sucessão, é um mecanismo de transferência societária, mas que funciona. Agora, quando a coisa começa a encorpar, e aí sim, você começa a ter filhos, e filhos, a gente costuma dizer, nada contra, a gente não escolhe nora nem genro, né? No direito, o advogado aí, o doutor, sabe disso, que cai ali um sócio de paraquedas, né, no teu patrimônio. Normalmente o que você faz tem duas estruturas internacionais. Tem o trust, que é o mais antigo, o Carlos já elaborou muito bem, quer dizer, você tem lá o settlor, que a gente chama que é o instituidor do trust, você tem o trustee, você tem os beneficiários. E através de um instrumento chamado deed, você vai colocar a manifestação de vontade do instituidor. Agora, o trust, na essência, e aí vamos lá, porque vocês comentaram, o Luiz, meu xará, comentou aí sobre vamos dizer assim, o logo que tem nas offshore de sinônimo de coisas indevidas. O trust, lá atrás, foi muito mal usado. Então, você tem um caso de um trust, de um deputado aí, que, inclusive, recentemente, o CARF julgou e aplicou a multa em cima dos valores que estavam nesse trust, e exatamente os conselheiros do CARF aplicaram a multa por dois motivos. E aí eu vou falar qual é a essência, os dois pilares do trust. O trust, para ser um trust efetivo, ele tem que ser, 1, irrevogável, 2, discricionário, ou seja, depois que o patriarca ele montou o trust, meu amigo,
o trustee tem a discricionalidade de administrar aquele patrimônio em benefício de quem? Dos beneficiários. Agora, o trust é uma estrutura, óbvio, por força disso, um pouco mais cara, porque normalmente você, às vezes, coloca, na maioria das vezes, você coloca no trust que você tem pensão vitalícia, por exemplo, para o beneficiário, etc. E o trustee tem que administrar aquilo ali com uma base atuarial muito afinada para você manter o patrimônio. Aí, há alguns anos atrás, leia-se uns 20 anos atrás, se criou um modelo em Liechtenstein, que é um misto de fundação com trust. Se criou as chamadas private foundations, ou as fundações privadas. Estão muito, elas aqui, principalmente no Brasil, elas são muito bem aceitas. Por quê? Porque a fundação, diferentemente do trust, ela é uma entidade, uma corporação. Aí o que acontece? O settlor, ou o dono do patrimônio, ele abre a fundação e resigna. Aí entra, aspas, um modelo, um conselho, que é como se fosse o trustee. E aí, na manifestação de vontade dele, que é um documento confidencial também, chama-se regulation, na fundação, ele vai colocar exatamente o que tem lá, aquele documento trust, do jeito que ele quer que distribua o patrimônio. Qual é a grande vantagem da fundação? É que, por ela ser uma entidade, ela é dona das ações da offshore. O que você faz? Você incorpora a offshore lá fora, coloca todo o teu patrimônio dentro da offshore, tanto do Brasil, você pode fazer, o Rodrigo sabe, você pode pegar as ações, as cotas que você tem da holding patrimonial e literalmente conferir como offshore. Você não precisa mandar dinheiro, isso é só papel, a gente chama, é o câmbio simbólico, né? Você vai, fecha o câmbio simbólico e você incorpora a tua offshore com as ações ou com as cotas da holding brasileira. Com isso, a offshore passa a ser dona da holding brasileira e você passa a ser o dono ou o acionista da tua offshore. Posto isso, o que você faz? Faz uma doação das ações da offshore ou das cotas para a fundação. Como a doação é feita lá fora, e, portanto, a Constituição, lá no artigo 1553, diz que você não pode cobrar ITCMD sobre ativos no exterior, tem que ter uma lei complementar, você transferiu, você fez todo, a palavra que está em moda, todo o arcabouço de proteção patrimonial e sucessão sem custo, né? sem pagar nenhum imposto. E aí a outra vantagem da fundação, que normalmente é no Panamá, é que pelas leis panamenhas, depois de 3 anos, os ativos da fundação são impenhoráveis, inconfiscáveis e blá, blá, blá. Claro que não pode ter fraude, mas, enfim. Então, as fundações estão sendo muito, muito bem aceitas pelos clientes e a fundação é uma estrutura muito mais barata do que o trust, porque o trust, além dele cobrar na partida, o que a gente chama um acceptance fee, o trustee cobra por ano um percentual sobre os ativos que estão sendo administrados. Na fundação, não, você vai pagar uma anuidade, entendeu? Então, enfim, essa é a grande vantagem da fundação vis-à-vis o trust. Outra coisa que eu queria qualificar é o seguinte: o Banco Central, através da resolução 3624, ele determina exatamente os bens de brasileiros que possuem no exterior, através dessa resolução. E ele discrimina lá conta bancária, constituição de holding, foundation, trust, fundo de investimento, etc. E todo ano, antigamente era $100 mil, todo ano, agora de 1 ano, 2 anos para cá, $1 milhão. Os brasileiros fazem aquele CBE, capitais brasileiros no exterior, tem que fazer uma declaração, não é para efeito tributário, é para efeito estatístico, o Banco Central quer saber o que os brasileiros têm lá fora, e ele divide isso, inclusive, por capital integralizado em empresa, ou seja, capitais que foram integralizados em empresas lá fora. E depois, se você entrar no site do Banco Central, já saiu aí 2022, são $435 bilhões, dos quais 72% estão nas Antilhas holandesas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e Bahamas. Então, só para qualificar, a autoridade brasileira sabe, tem o controle das operações, aspas, internacionais,
inclusive fiduciárias, e é absolutamente legal você hoje ter uma estrutura onde você possa internacionalizar o teu capital, o teu patrimônio, os teus bens, para você fazer a tua proteção e se beneficiar também do que as jurisdições permitem, quer dizer, ou seja, você vai colocar normalmente onde você tem algum benefício tributário. Mais alguma? Diz uma coisa, Luiz, você estava falando aí do Foundation, né, fundação. A fundação lá fora tem esse nome. É a mesma, quando a gente fala em fundação no Brasil, para as pessoas entenderem, a gente imagina uma fundação de ensino, uma fundação de estudos, uma fundação de pesquisa. O que é a fundação lá fora? Porque tem diferença, né? A fundação que tem diferente, ela não é uma fundação normalmente assim. Mesmo lá fora tem a Fundação Bill Gates, aqui você tem sem fins lucrativos. A fundação lá fora não, ela é um misto de trust com fundação dentro de um modelo que foi criado de empresa. Agora, é óbvio que ela tem, dentro da legislação panaменha, ela tem especificamente no que a gente chama no Articles of Association, no que determina, vamos dizer, os parâmetros de operação dela, ela basicamente funciona para deter patrimônio, para perpetuar patrimônio. Tanto é que os bancos, normalmente não se abre conta em banco de fundação, porque ela não é uma entidade operacional, entendeu? Normalmente se abre conta da offshore, que pertence à fundação, entendeu? Tem um caso, eu vou contar esse caso, porque foi publicado pela Folha de São Paulo, alguns anos atrás, a matriarca da família Steinbrück. Ela fez uma permuta de cotas da holding dela aqui no Brasil, criou uma empresa em BVI, tá lá, o nome estava no jornal, Rio Purus, e aí fez uma doação dessas ações, dessas cotas, para a fundação. Economizou 85 milhões de reais de TCMD, entendeu? O fisco foi em cima, mas de São Paulo tentou, mas não teve como. Enfim, a fundação, não sei, ela deve ter feito lá vamos dizer, o planejamento sucessório da família lá. Então, as fundações hoje são muito utilizadas, até porque, diferentemente do trust, você com mais $3 mil por ano, você tem uma fundação pronta, com tudo montado. E TCMD foi uma coisa que a gente comentou muito na live anterior, né? Com a questão de montar a hold, dependendo de como você monta já essa sucessão, você consegue ter uma economia considerável na parte tributária de uma forma legal, não de uma forma ilegal, ilícita, que realmente isso é errado e não é correto. Basta estudar o que pode e o que não pode ser feito. Eu vou me atrever a dizer aqui, com risco de ser xingado posteriormente ou de ser sabatinado, que essa fundação lá fora, em alguns países, é quase como se fosse uma limitada aqui no Brasil, para quem está assistindo e não tem muito conhecimento, poder assimilar. Obviamente, tem características diferentes, né, e regras diferentes, mas para a pessoa que é um pouco mais leiga, a pessoa que ainda não estudou muito esse assunto, que precisa entender, é como se fosse uma empresa normal aqui no Brasil, uma limitada, ou às vezes uma empresa individual, para ele tentar entender. É diferente dessas fundações que a gente ouve aqui, que tem um outro processo, né? Deixa eu voltar no Carlos Garabelo aqui, que ele questionou o seguinte, da questão da conta pessoa jurídica, né? Que o Carlos acabou respondendo, mas a dúvida dele era em conjunto na pessoa física. Eu vou abrir empresa ainda, mas a conta vai ser aberta na pessoa física. Então, vou eu e minha esposa resolvemos abrir uma conta pessoa física lá fora. Como que fica essa questão da titularidade? Alguém tem preferência, não tem preferência? Que aqui no Brasil tem algumas situações na pessoa física, às vezes bem mais de um, mais do outro. Tem orientação da Receita no sentido de ou é 50% ou não é. Como que é isso lá fora? Carlos, eu posso dar uma experiência nossa? O que acontece é o seguinte, o State Tax, que é o imposto de sucessão nos Estados Unidos, ele tem essa, vamos dizer, essa isenção, aspas, até $60 mil, e o restante aplica-se mais ou menos 18% a 40%, para o não residente fiscal. Para o residente americano fiscal ou cidadão, a isenção, o número é bem maior. A isenção é $11 milhões e 200 mil. E se for um casal,
vai a 22 milhões de dólares. Por isso é que a classe média americana, encorpada, não paga imposto. Quando os jornais ou jornalista aqui no Brasil diz que o imposto de sucessão no Brasil é muito barato, porque nos Estados Unidos é 40% para o não residente. Para o residente é 11 milhões de dólares e vai a 22 milhões de dólares. Agora, quem tem conta em banco, a conta, joia em cofre, dinheiro em espécie, isso tudo entra no State Tax. E se for casal, é a parte do casal. É óbvio que é aquela história. Lá nos Estados Unidos você é honesto até prova o contrário. Então, você tem que, no banco, você operacionalmente não tem problema nenhum. O casal está na conta. Agora, se um vier a faltar, vai ter que informar, inclusive, para poder o banco você preencher um formulário para o IRS, para a entidade fiscal americana, de que aquela parte, se for acima de 60 mil dólares, você vai ter que recolher o imposto de sucessão sobre a parte que excedeu os 60 mil dólares. 60 mil dólares a R$5 a 300 mil reais, certo? Então, arredondando a conta muito rápido aqui. Antes da pergunta, o Edmilson fazer uma pergunta aqui, que o nosso presidente, o dólar é uma moeda forte, com mais de 200 anos, né? E que agora o nosso presidente está pensando em substituí-lo. Não estou falando da questão da moeda digital, né? do Drex, que é um outro tema, é um outro assunto. Mas o que você acha disso e se isso teria alguma influência nesse processo aqui das holdings, das trusts, dos foundations? Não, você acha que isso impactaria ou não? Para mim? Não, eu vi ontem o presidente falar no BRICS. Desculpa, ele falou uma besteira, porque o lastro da moeda é muito mais do que um yuan ou outra coisa, ou um grupo. O lastro da moeda são os aspectos geopolíticos, é a estabilidade do país, é o sistema democrático, é o lastro enfim, são várias, vocês sabem disso, são várias componentes. Quanto tempo demorou? Aí quem tem cabelo branco, vou puxar de novo o carro, quanto tempo demorou para o euro acontecer? Mas por que aconteceu? Então não dá para você de uma hora para outra dizer o seguinte, não, agora o dólar não. Porra, para com isso. Quem é que com todo... Você vê hoje, a China está com um problema sério no setor imobiliário. Seríssimo. Está com problema de crescimento, enfim, né? E a parte de tecnologia, os Estados Unidos já está puxando para ele, de novo, a fabricação dos microchips, etc., e vai por aí fora. Quem é que domina, até hoje, domina todo o fluxo de comércio do mundo? É os Estados Unidos, através dos mares, e vai por aí, entendeu? Então, isso é que serve de lastro para a moeda. Não é um grupinho reunido e dizer, não, vamos acabar e agora nós só vamos aceitar, é real. Para com isso, pô. Luiz, o João está perguntando, né, se existe a possibilidade de um futuro não distante o fisco resolver tributar os dividendos. Posso responder? E aí eu queria complementar o seguinte, essa pergunta do João, de tributar o dividendo. É a situação 1 que se falou muito nos últimos meses aí. A situação 2, eu lembro que eu estava aqui meados de abril e maio como bom contador, fazendo declaração de pessoa física, né? E saiu aí uma medida provisória de tributação de dividendos que queria antecipar, se discutiu muito isso, né? E parece que o Luiz também ia trazer uma bomba em cima disso. Então, Carlos, responde você, se você conseguir complementar alguma coisa dessa distribuição de dividendos, de ações, de aplicações lá do exterior, que foi muito discutido nos meses anteriores, depois a gente ouve a conversa de vocês aí. O que aconteceu foi o seguinte, né? O governo mandou a MP 1171 e tem a 1172, tá? Que é da tabela do salário mínimo. O que acontece, né? Ele está fazendo uma troca, ele vai aumentar a tabela e ele precisa achar o recurso. O recurso ele quer fazer o quê? Tributar dividendos. No governo anterior, eles tentaram tributar os dividendos, mas não conseguiram. Só que no governo anterior, a proposta era o seguinte, vamos tributar os dividendos, mas vamos diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social. Beleza. Hoje não. Eles estão querendo tributar os dividendos e não mexer no IR da contribuição social. Aí é aumento de alíquota, aumento de tributação.
Eu não sei, eu acho... de novo, é futurologia. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Ele vai ter que convencer os deputados e os senadores que também recebem dividendos das empresas deles, se eles vão aceitar isso ou não. Existe essa possibilidade? Ela existe, tá? Agora, sem a redução do IR da contribuição social, é aumento de carga tributária. E a gente já tem um aumento enorme. Só um acréscimo aí, isso vai vir na próxima etapa da reforma tributária, que vai lidar com o imposto de renda e contribuição social, né? Que provavelmente vai vir essa proposta de tributação dos dividendos, né? E na 1171, até se o Luiz quiser comentar, mas na 1171, nessa medida provisória que não está sendo votada ainda para transformar em lei, né? Ela muda a tributação das offshore no sentido de não quanto da distribuição, né, dos resultados, mas na própria apurou-se o lucro, já se pagaria o tributo, né? Que é algo aí bem relevante. O que eles chamam de antidiferimento, né? Quer dizer, veio depois na segunda, né? Que é projeto de lei de conversão na 1172. O que acontece aí é o seguinte: eles simplesmente disseram, bom, pode ser que volte aí. Ou seja, em vez de não haver tributação enquanto não tiver distribuição, eles estão dizendo, olha, a partir de 2024, isso que estava lá, eu não sei se vai voltar, mas enfim, no exercício tal, você vai fechar o balanço da empresa offshore pelas leis comerciais brasileiras, leia-se Brasil, vocês que são contadores, né, enfim, atuantes, tem lá na contabilidade o IFRS, né, contabilidade internacional, e você vai pegar e oferecer, botar na tua declaração anual o lucro líquido para tributar em 22,5. Só tem o seguinte, mesmo com isso, continua uma vantagem vis-à-vis a pessoa física, porque a pessoa física ela vai botar lá, a vantagem dela, na nova medida provisória, se voltar, é que em vez dela ser tributada a cada operação, que hoje tem uma desvantagem para a pessoa física investir, né? A cada liquidação de rendimento é 27,5. A cada liquidação de ganho de capital é de 15 a 22,5. E até o mês subsequente da liquidação. Então, é tributo na veia, tá certo? A nova medida provisória disse, não, a pessoa física pode pegar todo esse resultado e jogar na declaração anual. Só tem que não pode compensar prejuízo, tá certo? Já a pessoa jurídica, como é balanço, como é lucros e perda, etc., ela vai poder compensar prejuízo. Então, por exemplo, se ela tiver um título de longo prazo e ela fazer uma marcação a mercado, que nem os bancos agora pequenos americanos quebraram lá, que foram fazer a marcação a mercado e ficaram no vermelho, ela pode botar no lucros e perda dela e não pagar imposto, porque ela teve um prejuízo. Outra coisa, ela vai ter um cartão corporativo, normalmente as offshore têm. Os nossos clientes todos que têm offshore não têm um cartão na física, têm um cartão na jurídica. Ele, quando vai lá fora, ele vai, paga hotel, restaurante, tudo que é classificável como despesa operacional, ele pode jogar também no balanço do offshore. Ele pode pegar, por exemplo, o offshore dele, tem um imóvel em Miami, ele pode jogar a depreciação do imóvel na offshore. Então, não vai doer, viu? Se passasse hoje, ter offshore vai continuar sendo um bom negócio ainda vis-à-vis a pessoa física. Não, e sem contar... É um conjunto, né, Luiz? É um conjunto de benefícios, né? Um conjunto de interesses, né? Não só tributário, mas outros interesses, né? Estabilidade. Por isso que eu falo, a gente quando pega um case, vamos falar, a gente senta com o cliente e faz que nem o médico. A gente tem que diagnosticar, tem que fazer um raio-x da situação patrimonial dele para poder ver qual é a estrutura internacional de proteção e de sucessão e tributária que é adequada. Bom, mas só pelo fato de você ter aquilo que você falou, não sei se foi o Carlos ou se foi o Luiz que falou mais cedo, nos últimos 20 e tantos anos, a moeda brasileira desvalorizou 80%, ou algo assim, um número assim. O Carlos... Eu acho que esse argumento é um imbatível. Né? Claro, imbatível. Claro. Todos os outros são suplentes, né? São consequências.
Anselmo, e tem mais. Esses 88% que o real perdeu de valorização, jamais será recuperado. Acabou. E daqui para frente é o que fazer. Né? Esse movimento de aglutinação da 171 com a 172 foi muito negativo, porque o Congresso se sentiu traído. Espera um pouquinho, você está sabendo que não vai votar 171, aí você quer juntar com a 172? Agora que não vai ter mesmo. Né? Tentou... botaram junto com o salário mínimo, quer dizer, botaram literalmente um jabuti, né? Pô. Um jabuti. Agora, o que eu fiquei só preocupado é o seguinte, porque no projeto de lei que ele vai colocar agora, ele colocando, se ele colocar como urgente, tranca a pauta. É 45 dias. Infelizmente, ainda está tempo de, a partir de 24, a gente ser tributado. Entendeu? Agora, cabe a gente conversar com nossos, exercer a nossa cidadania e conversar com o nosso deputado, dizendo o seguinte, eu não concordo com isso, gente. Manda um e-mail para ele, porque está na mesa. Com certeza é um assunto que tem muita item a ser discutido, depende muito de situação para situação, né? Aí eu queria saber o seguinte, a gente fala muito normalmente em Estados Unidos, por causa do dólar, e a gente fala muito em paraísos fiscais, tá? América Latina está com vários problemas. A Argentina parece até que teve um problema muito sério ontem de situação na rua aí. A gente tem, no Brasil existem muitos filhos descendentes de europeus fazendo esse processo migratório, né? O que a gente pode ter na Europa que poderia ser interessante? Aí eu vou falar sobre Portugal, Itália e Espanha, as maiores colônias estão aqui. O que dá para dizer disso, né? E acho que um lembrete a esse caso, para quem não sabe, o que é o residente fiscal? O residente fiscal não é questão de ter ou não o CPF, mas, por exemplo, aqui no Brasil, quando você sai do país, você ainda é residente fiscal, você tem algumas declarações e obrigações normais, tributação daqui, e você, após um ano sem seu retorno e fazendo declaração de saída, às vezes já está até tem uma situação de tá automático, você não precisa mais fazer essa declaração de saída desde que não tenha movimentação. Aqui no Brasil, eu vou botar uma movimentação como um contexto geral, sem entrar em detalhes, você deixa de ser residente fiscal, é como se você não pagasse imposto no Brasil. E cada país tem um pouco da sua regra, mas eu diria que é uma regra quase que unânime nos países, aí com algumas variáveis, aí, de acordo com cada situação. Então, quem é o residente fiscal e quem não é o residente fiscal? Quando a gente fala de tributação do exterior, também tem que ver se tem acordos ou não de tributação, acordo de compensação. Então, tem alguns pontos em cima disso. Agora, fugindo um pouco dos Estados Unidos e fugindo um pouco de paraísos fiscais. O que a gente poderia ter na Europa, poderia ter na Ásia, como análises para quem vem dessa região ou tem parentes nessa região, por exemplo? Vou fazer um investimento, fazer uma holding lá. Luiz, eu queria só voltar um pouquinho aqui, que as coisas vão fluindo, né? Residente fiscal, os brasileiros gostam muito dos Estados Unidos, principalmente pela Flórida, né? Depois de 2008, com a crise do subprime, os brasileiros descobriram a Flórida. A gente tem, inclusive, lá uma base nossa que a gente faz contabilidade e declaração de imposto para vários brasileiros que têm negócio lá. Então, precisa tomar muito cuidado, porque nos Estados Unidos eles têm na legislação deles, por não residentes, o seguinte, eles contam, pelos controles que ele tem de entrada pelas fronteiras, né, pelo aeroporto, etc., eles contam o tempo que você passou lá esse ano, 1/3 do ano anterior e 1/6 do ano anterior. Se der mais do que 186 dias, você é considerado residente fiscal americano. Vai ter que declarar e pagar imposto nos Estados Unidos sobre o que você ganha no Brasil. Então tem que tomar cuidado. Tem muita gente que não sabe disso. Entendeu? Nós temos amigos do Citibank, que eles têm casa lá e tudo, eles ficam anotando quanto tempo, que pega feriado, pega não sei o quê, Thanksgiving, bababá. Aí tem que tomar cuidado, viu? Entendeu? Agora, para a Europa, por que os brasileiros, latinos, etc., gostam muito dos centros offshore no Caribe, Cayman, BVI, Bahamas, etc.? Porque se você for olhar Gibraltar, Malta, Luxemburgo, é o triplo, às vezes o quádruplo de preço. É muito caro. E, do outro lado, quem é residente fiscal português, inglês, alemão, meu amigo, é tributação na veia quem tem offshore. Lá não distribuiu, paga. Lá
lá é o que a nossa legislação está querendo implantar. Ou seja, lá, se você tem uma offshore, fechou o balanço dela, tu vai pagar mesmo que ela não distribua. E o imposto é alto. Só que sem os mesmos serviços, né? Mas essa conversa é longa. Sem os mesmos serviços oferecidos lá. Tinha muita gente, Luiz, que no passado utilizava também o Uruguai, tá? Até para mudar de cidadania. Então, você muda para o Uruguai ou muda para o Paraguai, né? E aí você leva toda a tua parte fiscal para lá. Era uma alternativa. Eu não sei o que aconteceu que diminuiu, mas é muito mais fácil na América Latina a questão da língua, né? E a proximidade que você está dos seus familiares e tal. Mas aí, efetivamente, você tem que ter a residência lá, você mudou, aquela história toda, tá? Uruguai, aquelas SAFs, né, acabaram, né? A SAF acabou. Né? A SAF acabou, que eram aquelas empresas tipo que tem hoje, Cayman, BVI. Porque é o seguinte, Cayman, BVI, Bahamas, etc., eles têm sigilo. Você não é que tenha para esconder coisa ilegal, mas você, para saber quem é o dono de uma offshore, você tem que fazer uma petição. Se for daqui, tem que sair uma carta rogatória e eles vão analisar. Por exemplo, o Rodrigo aí, que é da área, vocês são da área de direito, se for coisa de causa trabalhista, causa tributária, etc., eles devolvem na hora, não vão informar nada, porque isso não existe lá, entendeu? Agora, o Uruguai, você tem aí o protocolo, literalmente, o nome é esse, o protocolo de Las Leñas, que tem um acordo entre o Uruguai e o Brasil, que os caras, inclusive, são obrigados a abrir não só o sigilo, mas também informações sobre a empresa, blá, blá, blá. Por isso que tem muita gente hoje que está trabalhando muito com o Caribe, porque ele tem ali confidencialidade e as jurisdições, a partir também de 2019, todas as jurisdições lá soltaram uma lei chamada de Economic Substance Requirement, que é literalmente substância econômica, que é o seguinte: antigamente você tinha uma empresa, uma trading, você tinha uma empresa operacional e você usava lá como trampolim para fazer refaturamento ou para fazer marcas e patentes, etc. Hoje tem que ter muito cuidado. Se você tiver uma operação quanto mais, eles enquadram nisso, você vai ter que ter diretoria, você vai ter que ter sede, você vai ter que ter funcionário. Então, dependendo da tua estrutura, fica muito caro, entendeu? Tanto é que clientes que têm holdings para investimento ou holdings patrimoniais para sucessão, a gente todo ano tem que preencher um formulário, um disclaimer, onde você diz que aquela empresa ali não é operacional, etc. Então, tem que tomar muito cuidado hoje. O pessoal gosta, por exemplo, tem muito isso, né? Brasileiro importando produtos da China. Então eu vou botar uma empresa lá em Cayman, o BVI, ou Bahamas, para fazer o refaturamento para o Brasil, deixa um pedacinho em caixa de moeda forte, ou na exportação, vai estar enquadrado na substância econômica e vai ter que ter gente lá, entendeu? Perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Já estamos aí com 1h03 de live aí sobre esse assunto. Surgiram muitas dúvidas, aí eu queria entender o seguinte, para poder finalizar, aí agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou pedir primeiro para o Luiz, e aí também as palavras, as considerações finais dele. Tá? Qual que é o perfil de quem faz uma estrutura internacional lá? Qual o perfil que você enxerga? Quem mais tem feito essa estrutura no dia a dia? E também as suas palavras finais para a gente poder começar a finalizar a nossa live. Bom, essa é uma pergunta que o pessoal faz para a gente sempre. Quer dizer, qual o patrimônio que justifica? Você falou, tem que fazer conta, né? Quer dizer, se ele vai querer uma estrutura que vai ter uma offshore com uma fundação em cima, se somar as duas estruturas, vai ficar em torno de uns 5, 6 mil dólares por ano, qualquer patrimônio acima de $1 milhão mais do que compensa. Eu vou ali, o Rodrigo, que é advogado, se você fizer lá no Rio de Janeiro uma antecipação da legítima, vai pagar 2/3 do ITCMD, vai pagar $50 mil, o equivalente. Uma estrutura dessa, você está antecipando 10 anos de imposto no Brasil, entendeu? Então, eu acho que é bem caso a caso, é bem tailor-made, como eu falei.
a gente trabalha muito assim, de forma cirúrgica, né? E estamos aí já há 34 anos no mercado, enfim, sempre primando vamos dizer, pela ética, a gente tem, importamos da velha casa um compliance bem estruturado e tudo, porque a nossa preocupação é justamente nesse mercado, vocês sabem disso, é um mercado muito sensível, né? E tem que ter uma preocupação grande com aspas, com contaminação, ou seja, não é qualquer pessoa que a gente vá incorporar uma offshore e trazer para dentro do nosso portfólio de clientes. Nós temos clientes aí há mais de 30 anos, etc. Então, enfim, é isso. Eu agradeço aí a oportunidade ao grupo, foi bom aí ter encontrado vocês através do nosso amigo Moro, enfim, e a gente está à disposição aí para outras lives e também para consultas específicas. Vocês têm meus dados, os clientes de vocês que quiserem fazer alguma questão ou fazer algum esclarecimento sobre as estruturas internacionais, a USS está à disposição, e eu convido também vocês a entrarem no nosso site, e lá, propositalmente, a gente tem um blog, que a gente sempre comenta as coisas que estão acontecendo no mercado, e nós temos também lá como é que a gente chama? Palavra cruzada aí, né? Que a gente fala o que é uma fundação, o que é um trust, qual é a diferença de um trust para uma fundação, e por aí afora. Tá bom? Agradeço muito aí a oportunidade. Perfeito, Luiz. Nós que agradecemos aí todo o conhecimento compartilhado conosco aí. Rodrigo Rodrigues, suas palavras finais aí, suas considerações. Bom, agradeço a oportunidade, tá? Como eu já mencionei antes, eu acho que essa offshore e o trust é uma melhor opção, ainda mais porque o fisco no Brasil, toda vez que a gente acha uma saída, o fisco vai lá e procura alguma coisa para impedir o que a gente achou. Por isso que somos criativos, pô. Então, assim, o fisco, infelizmente, no Brasil, ele tenta... eles inventam uma coisa, assim, para tentar... Eles não pensam no coletivo, eles querem tirar o dinheiro do contribuinte, entendeu? Então, infelizmente, não dá para... Então, infelizmente, é a cultura do nosso país. Então, a gente tem que procurar diversificar os investimentos mesmo para poder crescer, senão a gente não conseguiremos. Com certeza, com certeza. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, você. Carlos, nós vamos ter suas palavras finais e vamos ter as dicas do céu também ou não? Vamos lá. Vamos mandar. Bom, pessoal, na live anterior a gente ficou bem claro, tá? Que o importante é você constituir uma holding no Brasil para evitar a perda patrimonial e a questão emocional negativa do inventário. Isso ficou definido lá. Nós mostramos para vocês o quanto que é importante você ter um planejamento patrimonial através de uma holding. Hoje, nós complementamos esse assunto, dizendo o seguinte, né? Qual que é o perfil? O perfil é quem é empresário no Brasil. Você que tem patrimônio no Brasil, que vai montar aquela holding, aqui, ou aquele sistema patrimonial, você que quer correr do risco Brasil, que ele existe, e você que quer levar uma parte do seu patrimônio para uma moeda forte, você é o cliente, tá, de montar essa estrutura de uma pessoa jurídica ou de um trust lá fora. Eu acho que você precisa realmente pensar nisso. Você pode até começar... Quem vai começar agora, né? Vale a pena abrir a conta, vale a pena começar a comprar ações para sentir, para se adaptar, né? E dali para frente você passar para o próximo passo, tá? Porque, assim, o risco Brasil, ele é grande. Eu brinco assim, enquanto as agências de risco não tirar o BB-, eu vou continuar lá fora. O dia que tiver AAA aqui, eu volto com todo o meu patrimônio para cá. Mas enquanto não tiver, se eles não acreditam, eu sou pequeno, não vou ficar correndo risco com todo o meu patrimônio numa cesta. Por esse motivo que eu sou um grande fã, né, de levar uma parte do patrimônio para fora, né? E a dica que eu tenho hoje é o seguinte, né? Já que você vai montar a sua empresa lá fora,
né? Você pode também prestar serviço lá fora. Então, você que é um youtuber, se você está no Brasil e você é monetizado, o YouTube vai mandar para cá, você vai pagar 27,5% de imposto de renda, que é o Carnê-Leão. Para que você vai fazer isso? Se você fizer a contratação da tua empresa com o youtuber, você vai receber o dinheiro lá fora. Você só traz para cá o que você precisar, o restante vai ficar na pessoa jurídica lá fora. Né? Você vende também, tem a questão do marketplace também, né? Você vende lá fora, recebe. Então, professor pode fazer isso, consultor pode fazer isso. Você que dá aula de consultoria de diversos assuntos, faça toda essa estrutura, a tua plataforma vai estar lá fora, né? E você vai ter uma economia de imposto. Quando você precisa, já está lá fora, grande vantagem. Posso cobrar em dólar também ou não? Ô, Carlos, eu vou aproveitar que as coisas vão surgindo, você vai falando, vai à cabeça. Se você tem um contrato, você está no Brasil, se você tem um contrato com uma empresa ou com alguém que te contrata que não está nos Estados Unidos, ou seja, a operação não passa pelos Estados Unidos, você pode ter uma empresa em Delaware e receber esses recursos que você não vai pagar nem imposto federal, nem imposto estadual. É isso aí. Você tem uma LLC, você tem uma Limited Liability Company, aí você tem um contrato, por exemplo, com uma pessoa de Portugal ou da Inglaterra, os recursos vão para essa empresa, mas o doing business é fora dos Estados Unidos. Você não paga imposto nos Estados Unidos. É isso aí. Perfeito. Anselmo, suas palavras, considerações finais? Olha, eu fiquei observando, fazendo uma comparação entre a outra live que nós fizemos e a live de agora. É difícil você não considerar, só pelo aquele comentário que eu fiz, que baseado naquilo que vocês falaram, dolarização de tudo. Aliás, eu sou consultor, minha empresa é radicada aqui e eu estou pensando agora que talvez valha a pena eu me radicar lá fora. Alguns clientes, Anselmo, ele fala assim, ó, o meu dinheiro do Brasil é para tomar um café. Tá bom, quero um café, mas tudo bem. Marcelo, algumas palavras finais? Queria agradecer aí o Luiz, o Carlos, o Rodrigo aí pela presença, abrilhantaram aí a nossa live, a nossa tarde. Eu fico imaginando que até as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir aí depois, né? Muitas disseram que vão assistir depois porque estão trabalhando, mas levanta realmente vários pontos de interrogação, né? Principalmente com relação a essa alocação de patrimônio, essa internacionalização, aplicação no exterior, aplicação no Brasil, e aí surgem aquelas questões de residência fiscal. Muitos, né, já querem manter as aplicações no Brasil, porque apesar do risco Brasil, você tem um retorno absurdo, né, nos investimentos, enfim. São questões, eu acho que é um assunto muito intrigante, é um assunto que não se esgota, né? Ele não se esgota nessa live, talvez a gente volte aí a falar muito disso aí, porque vai chamar a atenção de muita gente. Então, eu queria agradecer aí pela oportunidade de ouvir vocês que estão aí nessa militância, aí nesse trabalho aí há já um bom tempo e trouxe aí preciosas informações para a gente. Obrigado. Perfeito. E aí eu queria dizer o seguinte, né? Agradeço a todos aí, o Luiz, o Carlos e o Rodrigo, por mais uma vez tá participando dessa live, trazendo aí seus conhecimentos. Com certeza, muitos que assistiram e muitos que eu sei que vão rever essa live aqui, estão pensando agora a questão da dolarização, o quanto que é seguro, o quanto que não é, o quanto dá para dividir. Não sei se eu vou deixar o dinheiro do café e do almoço também ou não, enfim, né? Mas eu, como bom gordinho, deixaria do café, almoço, lanche da tarde e janta. Não vou negar. Mas, enfim, é um assunto realmente a ser pensado aí. Agradeço muito a presença de vocês aí e o conhecimento compartilhado. E vou deixar um spoiler aqui. Quem que não gostaria de histórias de sucesso? O Brasil não é para amadores. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Fora do Brasil a gente sabe que também não é, mas a gente às vezes sente mais a dor do nosso calo aqui do que fora, né?
E tem histórias de sucesso aí que são verdadeiros folclores aí no mundo dos empreendedorismo. Veja a quantidade de filmes e histórias que tem por aí. E para a nossa próxima live, definindo já a parte final, teremos histórias de empreendedores nacionais, brasileiros, que eu diria que foram do 0 ao 100, perderam tudo e se recuperaram, se reestruturaram, pivotaram, que foi uma palavra muito usada no meio empresarial, o seu negócio, e se reergueram, se mantiveram, e hoje tem boas histórias para contar, entre prós e contras, e talvez trazer alguns insights aí para nós, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, às vezes até mesmo vida pessoal. Vou dar só esse spoiler por enquanto, depois a gente vai definir a data, definir horário, publicar aqui para vocês, né, nas nossas redes sociais, acompanhem, marque o sininho para estar sabendo as novidades que nós fazemos, nossas redes no Instagram, Facebook e LinkedIn, @Demp. Obrigado a todos, bons negócios e um abraço. Até a próxima. Obrigado.